Boa noite, namastê. Namastê, bem-vindos. Bem-vindos ao nosso encontro. Aqui todas as terças-feiras, nosso satsang. Como sabem, esse encontro acontece regularmente, todas as terças-feiras, com algumas exceções. E a finalidade dele é criar esse espaço, quase como uma sala, virtual, onde a gente tem a oportunidade de olhar para algumas coisas. Então o encontro tem essa finalidade primeira de facilitar o olhar. E com o olhar, eventualmente a compreensão, e uma vez que algo seja visto e compreendido, a possibilidade de muita coisa ser liberada. Essa é a forma que usamos aqui para nos aprofundar nos ensinamentos que nos são facilitados pela Oneness University, ensinamentos esses que vêm acompanhando a transmissão de energia Diksha, assim como de todos os processos que a gente compartilha e traz lá da Índia. São vários processos. Mas a coisa mais importante é a própria Diksha. Os processos são formas da Oneness University, seus guias, os trainers avançados, oferecerem meios de você lidar com as mudanças que a Diksha provoca na sua vida. Eu ainda não vi alguém que tivesse recebido a Diksha e ficado pior do que estava antes. Eu já recebo e transmito a Diksha há mais de 10 anos. Então eu sou uma testemunha viva daquilo que acontece e aconteceu comigo, daquilo que acontece e aconteceu com um monte de gente que está perto de mim. Perto de mim no sentido de conexão. Então a Diksha mexe com a gente e mexe para o bem. E a forma de fazê-lo varia de pessoa para pessoa. Por isso que também dizemos que a Diksha é uma energia absolutamente inteligente, porque ela vem de uma fonte, e tem como fonte a consciência superior, que chamamos também de divino, presença divina, e que tem essa qualidade de não ser igual para todos. A fonte é a mesma, mas o que ela nos dá, a forma como ela atua, é absolutamente pessoal e individual. Cada um de nós precisa de alguma coisa diferente. Da mesma forma que cada um de nós tem uma vida muito particular, nas suas características, nas suas qualidades, nas suas condições. Cada um de nós tem uma vida muito própria. Praticamente, a gente pode ousar dizer aqui que ninguém mais tem a mesma vida que a gente. Mesmo numa casa com vários irmãos, filhos dos mesmos pais, morando no mesmo lugar, frequentando a mesma escola, tendo as mesmas oportunidades e condições, ainda assim, cada um desses irmãos, desses filhos de uma família, por exemplo, vão ter uma vida diferente, com desafios diferentes. Ainda que as condições aparentemente sejam as mesmas, todos têm as mesmas ofertas, os mesmos carinhos, os mesmos cuidados, as mesmas... No entanto, a vida de cada um vai ser diferente. Por quê? Porque cada um de nós tem uma história, cada um de nós tem um motivo para estar aqui. Aqui eu digo Terra, planeta Terra, e cada um de nós veio buscar o seu crescimento de uma forma muito, muito individual. O que vai me ajudar a crescer não é a mesma coisa que vai ajudar você a crescer também. Em algumas coisas a gente se assemelha. Podemos sim trilhar caminhadas juntos, com amigos, claro que podemos. Ainda assim, nessa caminhada um tropeça, outro não tropeça, um anda mais depressa, outro anda mais devagar, um se cansa mais rápido, outro precisa dar um tempo, outro vai
né, direto ao ponto, outro gosta de caminhar mais fazendo, né, umas curvinhas para a direita, explorando um desviozinho para cá, né, dando uma sentada, dando um tempo, outro já quer chegar logo rápido. Então, mesmo que os caminhos sejam semelhantes, mesmo que a gente se mova em grupo, ainda assim, cada um de nós tem uma caminhada muito particular, muito individual. Mas algumas coisas acontecem com cada um de nós de forma muito semelhante. Isso é legal, porque isso nos permite o compartilhamento e permite também que nós nos ajudemos mutuamente. Né? Aquilo que eu passei e que me ajudou, uma vez que eu olhe para alguém que esteja passando pela mesma coisa, pode ajudá-lo a andar mais, né? Caminhar com mais facilidade ou ultrapassar um desafio de uma forma mais tranquila. Né? Tranquilo quer dizer que aquilo que você está passando está te ajudando a viver melhor, né? A deixar para trás as coisas que repetidamente, né, sempre te acontecem, sempre do mesmo jeito. Né? E você não entende por quê. Né? Você se compara com outras pessoas, acha que isso que está acontecendo com você deve ser azar, né? Quem sabe um mal olhado de alguém, né? Uma maldição de alguém, alguém roubou uma praga, ou você fez alguma coisa errada e agora está sendo castigada, está sendo punido, né? Por Deus, pela existência. E tudo isso é bobagem. Né? É só uma forma, às vezes, equivocada, bem equivocada mesmo, de você lidar com as situações que te acontecem. A gente sabe, né, que boa parte das pessoas que vem em busca da Diksha, que vem em busca de alguma coisa para mudar suas vidas, o fazem somente quando não estão bem. Né? Quando estão bem, esquece. Né? Quando a crise aperta, quando acontece uma situação que não era essa que estava sendo esperada, né? Quando as coisas vão acontecer de uma forma diferente do que você sonhava quando era criança, do que você esperava que fosse te acontecer depois que você encontrasse, né, a pessoa com quem você hoje compartilha a sua vida, casado ou não, né? A vida vai te trazendo algumas situações, né? E essas situações elas precisam ser vistas. Né? A gente não se move na inconsciência, não se move com a mágica. Né? Não. Né? A gente se mover com mágica, se mover com inconsciência, só vai fazer com que a gente volte novamente a experimentar, né, as mesmas dificuldades, as mesmas situações, porque a gente ainda não curou aquilo que traz as situações para a gente. Esse é o mistério. Né? Você pode fazer um monte de coisa e parece que temporariamente você está livre de certas coisas. No entanto, daqui a pouco a situação volta. Né? Ou a mesma situação, ou uma situação parecida com uma nova pessoa que você não queria. Por que as coisas acontecem assim? Porque você traz, é você que traz. Você é que traz as pessoas e você é que traz as situações para si. Né? De forma inconsciente, mas também porque isso que vem para você vem para te trazer uma oportunidade de liberação. Né? Então a gente tem que começar a rever a maneira como a gente entende os fenômenos que nos acometem. Lembrando que nada acontece ao acaso, não existem as assim chamadas coincidências, né? Não existem os assim chamados privilégios para um, né? Não existe a sorte e o azar. Essas coisas são jeitos muito superficiais da gente encarar os nossos desafios e de encarar aquilo que precisa ser encarado. Né? Sempre que a gente posterga, sempre que a gente evita, sempre que a gente rejeita alguma coisa, inevitavelmente ela vai voltar, porque ela não veio para você à toa, ela foi trazida a você para ser vivida, para que você se torne uma pessoa melhor do que você é. Caminho espiritual significa esse trânsito, né, permanente entre e permeando, né, situações desafiadoras. Algumas são mais desafiadoras, outras são menos,
Na medida que você vai crescendo, que você vai sendo liberado das cargas com as quais você talvez já tenha nascido, que ainda estão aí, né? Os seus karmas, outras coisas que você não conhece, que você não viu, que você não lembra, mas que estão aí dentro de você e que precisam ser curadas também. Todos nós temos muitas dores, né? Todos nós. Hoje uma pessoa me escreveu dizendo que sentia, ela está aqui na sala, que eu já vi o nome dela, que ela sentia um vazio muito grande, né? E todos nós vivemos com esse vazio, né? Uma sensação de vazio. E buscamos preencher esse sentimento, essa sensação de vazio, de inúmeras formas, né? Quase sempre a gente se dá mal, né? Porque o que nos traz esse sentimento de vazio, a gente não sabe. Logo, não sabemos também como fazer que esse sentimento desconfortável de vazio deixe de acontecer. Quase sempre a gente preenche o vazio com coisas que não vão preenchê-lo, né? No entanto, a gente se esquece de olhar para o que é este vazio, né? O que é que de fato pode fazer com que o desconforto que ele nos causa possa ser dissolvido. É isso que precisa ser compreendido. Então, a gente vai falar de amor, né? O maior sentimento de vazio que todos nós sentimos, é parte da existência humana, é o sentimento de falta de amor. E esse amor a gente aprendeu, né, observando os adultos, aprendeu na escola, ouviu falar, né? Ele só pode ser preenchido por uma outra pessoa. É isso que a gente aprende, né? Então, desde cedo, a gente busca pessoas que possam nos dar isso que nos falta. É aí que começam os nossos problemas, né? Porque ninguém tem a obrigação de preencher o seu vazio. Nenhum ser humano tem esta obrigação. Nenhum ser humano, né? Nenhum. Então, por mais que você encontre um ser humano que se adapta, que se ajusta, que se encaixa, que é maravilhoso, né? No momento em que você o quer para si, porque ele aparentemente preenche aquilo que te falta, né? Mas talvez você não necessariamente preencha o que falta a ele, né? Então, nas nossas relações humanas, essas situações elas são corriqueiras, elas são diárias, né? Em todos os aspectos. Pode ser numa relação com os filhos, pode ser na relação com seus pais, pode ser na relação com o namorado, pode ser na relação com o marido, com uma esposa, com uma companheira, né? Com um parceiro de trabalho, com um sócio, com um chefe, com um funcionário. Em todas as nossas relações, nós vamos nos deparar com a expectativa de que o outro faça, seja e nos dê algo, e isso não está acontecendo. Então, logo se instala um profundo sentimento de, de, de desespero, de vazio, de desapontamento. Então, coletivamente, a gente está vivendo assim. Todos nós estamos vivendo assim, querendo achar alguém que faça com que esse sentimento de vazio desapareça, né? Mas não é bem assim. Então, o que a gente vai se encaminhar para compreender melhor o que é, né? Isso assim, é prioridade, né, absoluta. Primeira coisa que precisa compreender é o que é este vazio, o que é que nós esperamos que seja possível viver, o que é que nós achamos que os outros estão vivendo e a gente não está, o que nos faz esse contínuo comparar, né, constante comparar, comparamos o tempo todo, nos comparamos aos outros, achamos que os outros têm algo que nós não temos, que conseguiram algo que a gente não conseguiu, que são alguma coisa que a gente não é, né? E daí a gente culpa o destino, daí a gente culpa o divino, daí a gente culpa Deus, daí a gente culpa tantas coisas, né? Até mesmo os nossos pais, e por que não a gente também se culpa por não ter conseguido alguma coisa que a gente acredita que os outros tenham conseguido. Então, o olhar para essas coisas é muito importante, né? Eu já estou fazendo uma apresentação aqui do encontro, uma introdução, e já mencionando alguma coisa que foi comentada aqui via mensagem hoje à tarde, né? Então, se for o caso, daqui a pouco eu volto a tocar nesse assunto. Então,
Bem-vindos. Eu tenho uma pergunta aqui, que eu vou começar por ela. As perguntas, quem já participa aqui, sabe que as perguntas a partir de agora já podem ser colocadas aqui na área de chat. E eu vou lendo na medida que elas vão sendo postadas. Por favor, não façam comentários, tá bom? A partir de agora também não se cumprimentem mais, nem me cumprimentem. Pode dar um oizinho, né, que você está aí, tudo bem, mas vamos deixar o espaço mais livre para que eu possa, toda vez que eu olhar aqui para a tela, que eu possa ver a próxima pergunta, eu não preciso ficar procurando. O que acontece é que muitas vezes eu pulo a pergunta e não vi, né, que aconteceu isso. Tá bom? Pergunta é da Lúcia Santi. Vou fazer a sua pergunta, tá bom, Lúcia? Vou ler sua pergunta. Boa tarde, querido Setu. Sou uma devota de Bhagavan e sinto uma forte conexão com os ensinamentos da Oneness. Quando a gente se refere a Oneness é a Oneness University lá da Índia, né? É da onde a gente traz o que a gente compartilha aqui. Esse ano estou em tratamento para a síndrome do pânico e tenho melhorado muito. Estou tomando medicamentos e voltei a fazer terapia. Que bom, Lúcia. Faço meditações e acompanho os calls, que são conferências, né? Fazendo as sadhanas, que são as práticas espirituais. O que se revela para mim maravilhoso. Sinto-me conectada de novo e sinto a presença. Que legal, Lúcia. Sinto a presença do meu divino, me amparando e me ajudando sempre. Criei um forte laço com o meu divino, e isso tem me fortalecido bastante. Acontece que no processo terapêutico sempre há uma recomendação específica de romper ou me afastar de uma relação antiga, que de verdade, após 17 anos de amizade, está se tornando rumos de separação. Isso tem a ver com apego e sentimento de abandono, o que me faz sofrer bastante. A cada momento que mentalmente decido me afastar desta relação com um amigo, leio um ensinamento que diz totalmente o contrário do que mentalmente eu gostaria de fazer, pois tem a ver com o processo terapêutico. Fico em dúvida o que seguir. Estou um pouco perdida. Já perdi orientações ao meu divino, mas não estou conseguindo acessar a resposta, pois com certeza ele já me ouviu. Com certeza ele já te ouviu. E já vem te respondendo faz tempo também, né, Lúcia? As respostas não vêm só através do encontro aqui. As respostas vêm, muitas vezes, pela própria situação que se apresenta diante de você, né? A gente tem que compreender, continuar compreendendo, né, Lúcia? Porque eu já comecei a falar um pouco a respeito disso, né? Nós temos expectativas em relação às pessoas, esperamos coisas delas, e essas expectativas precisam ser vistas, porque, como eu já mencionei aqui, ninguém tem a obrigação de satisfazer as suas expectativas em nenhum aspecto, né? Então, obviamente, a gente vai buscar, especialmente numa relação, aqui você está dizendo que é a relação com um amigo, né? Mas a gente vai buscar num relacionamento, né, mais íntimo, mais próximo, de uma amizade mais profunda, a gente quer alguma coisa do outro. A gente sempre quer, né? E por mais que a gente disfarce, por mais que a gente dê outros nomes, a gente quer ser amada, né? A gente quer ser amado. É isso que a gente quer do outro. E quando isso não acontece, né, porque a forma como essa pessoa está se comportando não corresponde ao que você gostaria ou esperava dela, você entra numa situação de impasse, né? Porque a pessoa é legal, a pessoa, né, amiga de tantos anos, amigo de tantos anos, no entanto, né, alguma coisa deixou de fluir da forma como você está precisando ou que você gostaria que fosse, né? Isso é bastante comum nas nossas relações, né? Então, eu entendo que quando num processo terapêutico, né, não sei qual é que você está fazendo, que te seja sugerido um afastamento, né? Até mesmo para você ver quem é você sem essa pessoa, porque às vezes você se apoia de tal forma nesta relação que você mal consegue se ver ou se perceber sem ela, como se essa pessoa, não sei se esse é o caso,
já fizesse parte, né, da sua pessoa de uma forma tão presente que a ideia de uma separação por incompatibilidades inúmeras, né, ou por uma mais importante, já não é mais, já deixou de ser prazerosa, né? É legal a gente estar com as pessoas que a gente gosta, né? E às vezes sim, a gente tem que conviver com pessoas que está difícil, né? Especialmente em situações de trabalho, ou às vezes a gente nasce dentro de uma família e não tem como escolher, né? Enfim, eu estou falando no nível mais, vamos dizer assim, né? Mais raso da percepção, né? Quando se trata da oneness, né? A visão que vem é outra, né? A visão que vem da oneness, ela vem de uma outra perspectiva. Ela vai te convidar a curar um relacionamento, né? E vai te convidar também a olhar, né, especialmente para essas coisas que eu já mencionei aqui. O que é que você quer dessa pessoa? O que é que você espera dela? Né? O que é que você acha que ela espera de você? O que é que ela quer de você? E você está disposta a dar para ela o que ela espera de você? Né? Como é que está sendo essa troca? Existem inúmeras formas da gente se relacionar, né? 4 delas, né, eu não costumo mencionar isso aqui, mas vou mencionar rapidamente. 4 delas são as mais conhecidas. A primeira relação é uma relação de dependência. De dependência. Daí que vem o apego que você mencionou, né? Na relação de dependência, o outro tem alguma coisa sem a qual você não pode viver. Logo, se ele se afastar, ou se você se afastar dele, a sensação que vem é que você vai ficar em sérias dificuldades, né? Você precisa do outro, você precisa do outro, né? Isso está tão claro para você que a ideia de um afastamento já te provoca pânico só a ideia, né? Você está passando por isso também. Então, só de imaginar estar sem algo com o qual você convive há muito tempo, isso já pode criar uma falsa ideia de que você não vai sobreviver, que você vai sucumbir, né, a esta situação. O que não é verdade, né, Lúcia? Mas eu sei que a mente cria essa historinha. Segunda forma de relacionamento, que é mais comum na maioria das pessoas, né, nas relações íntimas, de parceria, são as relações de codependência, onde você estabelece, sim, inconscientemente, um contrato, né? Eu te dou o que você não tem, desde que você me dê também o que me falta, né? Você identifica na outra pessoa algo que ela não tem e que você é capaz de dar a ela. Logo, você pode negociar. Então, essas são as relações que chamamos de codependência. Um supre a carência do outro, enquanto um suprir a carência do outro. Então, é uma espécie de um contrato, ele é feito inconscientemente. Você identifica que o outro precisa de algo que só você tem, da mesma forma que ele tem alguma coisa que você precisa e só ele tem. Então, o relacionamento começa, né? Enquanto os dois estiverem cumprindo seus papéis, né, cumprindo esse contrato, está tudo bem. No momento que um dos dois deixa de dar ao outro aquilo que estava estabelecido nesse suposto contrato, né, as insatisfações e as cobranças começam. E aí o relacionamento tende a não durar mais muito tempo, né? Ou porque você vai procurar alguém que te dê o que te falta, ou porque o outro vai procurar alguma coisa que você dava a ele e não dá mais, e ele está sentindo falta. Então, esse é o momento em que as pessoas se separam, porque o contrato foi rompido, né? Depois, nós muitas vezes nos deparamos com pessoas que são as assim chamadas pessoas independentes. Estas não precisam de ninguém, nem de nada, elas são autossuficientes, acreditam quem são, né? Então, elas não se envolvem em relacionamentos, elas mantêm uma distância, né, com um certo ar até de superioridade, afinal de contas, elas não precisam de ninguém para nada, né? Às vezes a gente se envolve com uma pessoa assim, né? E a pessoa, né, tá ali, né? E você precisa dela, mas ela não precisa de você, né? Ela é independente. E ela sente que, por conta desta independência, ela é uma pessoa livre, ela acredita nisso, né? E qual seria uma relação boa? Uma relação que é nutritiva, né?
é uma relação que nós chamamos de interdependente, onde as duas pessoas são completas nas suas necessidades, ou seja, nenhum dos dois está se relacionando com o outro porque lhe falta alguma coisa que só o outro tem, né? Mas, né, é uma relação que não está mais baseada na carência, né? Eu não preciso de você, eu gosto de estar com você. E você não precisa de mim, você gosta de estar comigo. Então temos uma relação onde aquilo que eu tenho para te dar e aquilo que você tem para me dar soma, faz com que algo floresça, faz com que algo cresça. Essa é a relação mais saudável que a gente tem que encontrar meios de construir, né? Com uma pessoa, com um amigo, com quem seja, né? A gente não aprendeu isso. A gente aprendeu a procurar alguém para preencher o nosso vazio. A gente aprendeu a procurar alguém que supra as nossas necessidades, porque originalmente nós somos todos, vamos dizer assim, carentes de amor, né? Sentimos falta de amor, temos esse vazio de amor dentro do peito e temos o forte desejo e o forte sonho de encontrar alguém que resolva isso, né? Assim que a gente vê um sinal de que alguém assim está perto e nos deu alguma atenção, a gente se agarra a essa pessoa e não deixa mais ela escapar por nada, né? Obviamente que não vai acontecer um relacionamento saudável a partir daí. Isso é muito comum acontecer. Então, Lúcia, você tem que compreender o que é isso, né? Esse processo todo que eu estou, de uma forma até superficial aqui, abrindo, porque isso aqui não é um grupo de terapia, né? É um satsang e a gente busca a verdade das coisas. Eu só posso te dizer, olha, as coisas acontecem assim. Nós somos seres humanos e agimos dessa forma, né? Agora, a sua situação pessoal, você deve procurar elucidar junto com o seu terapeuta, né? Senão você vai entrar em contradições, como você já está, difíceis de serem equalizadas, né? A ONU diz uma coisa, o terapeuta diz outra, e você fica aí pendurado entre uma coisa e outra e não sabe para onde ir. É a situação que você comentou aqui, tá bom? Então veja se essas coisas que eu mencionei aqui te dão algum norte, né? E a gente vai conversando daí para frente, tá bom, Lúcia? Essas coisas que eu estou comentando aqui, esses aspectos que eu estou comentando aqui, eles são bem importantes, né? Porque todos nós sentimos esse vazio, né? Muitos de nós vão buscar preencher esses sentimentos de vazio fazendo alguma coisa, né? Se ocupando de alguma coisa para o sentimento não ficar tão forte. Comendo. Muita gente vai preencher esse vazio, que é um vazio do coração, né? Trabalhando, das 7 da manhã à meia-noite, né? Procurando não ficar sem fazer nada nem um segundo. São os assim chamados, em inglês é workaholic, pessoa que é viciada em trabalho, não um alcoólatra de trabalho, né? Pessoa viciada em trabalho que se ela ficar sem trabalhar, sem fazer alguma coisa o tempo todo, ela entra em contato com o sofrimento dela. Então o vazio volta, né? O sentimento de vazio volta. Isso também é uma forma equivocada a gente lidar com esse tipo de coisa, né? Outras pessoas vão fazer compras, né? Vão gastar, vão comprar o que não precisa, para chegar em casa com alguma bugiganga, com alguma roupa, com alguma coisa, o que lhe dá a sensação de que está, né? O ato de consumir, né, dá uma falsa sensação de preenchimento momentâneo, né? Assim como uma droga, né, que te dá um falso sentimento de prazer, né? Então nós tendemos a fazer coisas diferentes para preencher o sentimento de vazio, né? E quando a gente está dentro de um relacionamento, né, convivendo com uma pessoa próxima, obviamente que esperamos dela esse preenchimento também. Muitas vezes numa relação de trabalho, por exemplo, dentro do escritório, dentro de uma empresa, né, você quer um elogio,
né? Você se esforça pra caramba para fazer bem uma tarefa, né? Para conseguir um bom resultado nas metas da empresa, né? Naquilo que seu chefe espera que você faça, naquilo que o dono da empresa, né, espera que você realize, né? E aí você faz, e ele não te dá né, opa, né, como se você não tivesse feito nada mais além do que da sua obrigação, né? Mesmo que você tenha trazido bons frutos através dos seus esforços, né? Isso não foi reconhecido. Esta falta de reconhecimento já bate como um vazio também. Parece que então você não quer mais trabalhar ali. Afinal de contas, você se esforçou tanto e ninguém viu o que você fez, né? Às vezes é numa empresa, às vezes é um almoço que você faz em casa, né? Você foi, fez compra, estudou uma receita, né? Se esforçou para buscar de novo o negócio que ficou faltando e não deu certo, você fez de novo. Quando finalmente deu tudo certo, as pessoas, né, eventualmente vão comer aquilo e ninguém fala nada, né? Não demonstram que, né, não reconhece o esforço feito. Isso volta para você como um sentimento de vazio, né? Então, às vezes são coisas grandiosas, às vezes são essas coisinhas pequenas do cotidiano das nossas vidas, né, que a gente faz com muito capricho, sempre esperando um elogio, sempre esperando um reconhecimento. E muitas vezes o elogio não vem, muitas vezes o reconhecimento não vem, pelo contrário, vem uma espécie de indiferença, né, como se você não tivesse feito nada mais do que a sua obrigação. Quando isso acontece e bate forte, né, de novo vem os sentimentos de vazio. Muitas vezes nessas horas, ou você vai procurar um novo relacionamento, por que não, né? Alguém que gosta das coisas que você faz, alguém que reconhece as coisas legais que você faz, ou você pede demissão, vai procurar um outro trabalho, uma outra empresa, ou o que seja, né? Então nós estamos sempre lidando com essa equação, né? Estou sempre fazendo alguma coisa que eu espero que o outro me responda com algum tipo de afeto, né? Com algum tipo de expressão. E essa expressão eu entendo que é amor. Quando isso acontece, eu me sinto amada, eu me sinto amado, né? E me vejo motivado a seguir adiante. Quando isso deixa de acontecer, eu me desaponto e tendo a não querer saber de mais nada, né? Às vezes, nessas horas, é preciso sim mudar o rumo da história, né? E se afastar, enfim, procurar um outro trabalho, procurar um novo relacionamento. Ninguém precisa ficar grudado com ninguém, né? A gente vive as relações enquanto elas nos nutrem, né? Enquanto é bom, né? Tá com alguém fazendo coisa junto, a gente tem metas, né, em comum, tem coisas onde um contribui no crescimento do outro, mas quando essas coisas não estão acontecendo, né, sim, a gente tem a liberdade de procurar algo diferente, né? E fazê-lo com consciência, fazer isso não reativamente, né? Fazê-lo com consciência, assim, olha, aqui, né, não estou me sentindo mais preenchido, né, pelo tipo de vida, pelo tipo de trabalho que eu estou vivendo, e eu quero uma coisa nova, então eu vou seguir adiante, vou mudar de rumo, né? Isso é saudável fazer. Oi, Leila Macopese. Qual a diferença entre satsang e terapia? Nossa. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, viu? Por quê? Porque no satsang, o satsang é um meio que é usado para a gente olhar para a verdade. Porque nós temos a necessidade de encontrar a verdade. Então, satsang, literalmente a palavra satsang significa isso, encontro com a verdade. É uma forma tradicional do Oriente, utilizada por mestres para ajudar os seus discípulos, né, os seus amigos, numa caminhada espiritual. Terapia é um trabalho psicológico, é um trabalho que vai lidar mais diretamente com as questões psicológicas por meio de um terapeuta preparado para isso, né? Então, nem sempre um terapeuta está em condições de conduzir um satsang, às vezes raramente, né? Porque o trabalho psicológico ele fica contido dentro da mente, e o satsang ele trabalha nos direcionando para estados mais elevados de consciência. Então é uma diferença absoluta, né? Claro que muitas vezes um satsang se torna terapêutico, porque
indica um caminho, né, uma possibilidade para a pessoa ser liberada de um estado de sofrimento com o qual ela convive há muito tempo, sem fazer nenhum tipo de trabalho psicológico. Né? Simplesmente ela cai a ficha, né? Você de repente, uau, né? Vê uma coisa que você não via antes, e nisso você é liberado. Né? Mas não tem o trabalho mental de elaboração. Então, fundamentalmente, a diferença é essa. Tá bom? Oi, Núbia. Amado Setu poderia falar sobre o que é ser desperto? Vou falar um pouquinho, né? Deixa eu só dar uma ajustada aqui, tem uma coisa me incomodando. Estar desperto, o tornar-se desperto, né? Tem inúmeras explicações, tem inúmeras formas de ser descrito isso. Né? Até 2012, boa parte dos doadores de Diksha e trainers estavam se trabalhando no sentido de criar os meios para que esse despertar aconteça. Né? A Diksha é uma energia que tem a finalidade de fazer com que as pessoas despertem. Para isso que ela se manifesta no planeta Terra. Né? Por que isso é importante? Porque sabemos que a mente, né, é, digamos assim, a nossa fonte primeira de sofrimento. E o despertar, ele é um desenganchar da mente. É isso que ocorre. Né? Não é que você vai ficar sem a mente. Não, a mente vai continuar aqui, funcionando, racional, até mais inteligente, etc. Mas você não está mais identificado com os processos, especialmente os processos inconscientes, que movem você para um lado e para o outro sem você saber o porquê das coisas. Né? Uma pessoa que está desperta, ela deixa de estar sendo manipulada pelos jogos da mente. Né? Por quê? Porque ela, mesmo que ela ainda os faça por um bom tempo, ela os identifica. Né? Os jogos que ela mesma faz, as armadilhas que são criadas, né? As suas crenças e assim por diante. Basicamente, o despertar é um estado onde você deixa de viver o que nós chamamos de sofrimento psicológico. Né? Então, quando a gente recebe a Diksha, né, as mudanças neurobiológicas que a Diksha proporciona a quem a recebe são com a intenção de trazer o despertar para a pessoa. Né? Existem inúmeras formas disso acontecer. Ninguém pode fazer algo para despertar, né? Mas o despertar ele vem como uma bênção, ele é uma graça, ele é uma dádiva que você recebe no momento em que você estiver pronta e madura para isso. Né? Existem formas disso de ser acelerado? Sim, existem. Né? Se você, por exemplo, se submeter a processos da One University, você pode ter o seu despertar acontecendo no final de um processo, por exemplo, em 21 dias. Né? Porque lá você vai estar sendo intensivamente preparada para que algo aconteça, algo seja dado a você, e onde geograficamente, né, tem todo uma condição para isso. Né? Tem um templo, tem a presença de um casal de avatares, tem a presença de inúmeros seres que estão no estado alto de consciência, e tem os trabalhos, técnicas, meditações, sadhanas, enfim, que são disponibilizadas lá para que isso venha a acontecer. Pode ser que aconteça, pode ser que não aconteça, né? Mas fica mais fácil, a probabilidade é muito maior. Então, o processo de despertar, ele é o destino de todos os seres humanos. Né? Para alguns isso vai acontecer já, para outros vai acontecer mais adiante, mas inevitavelmente todos os seres humanos estão destinados a despertar em algum momento da sua caminhada aqui. E uma outra característica é que uma pessoa que está desperta pode sim ajudar uma outra pessoa a despertar. Ou seja, quando você recebe a Diksha, né, de alguém que está desperto, essa Diksha vem empoderada
possibilitando aqueles que a recebem despertarem também. A gente chama isso de a Diksha de ordem, né? One is Awakened Diksha, é a Diksha daquele que está desperto. É uma Diksha diferente de uma Diksha daquele que não está desperto, que é um canal da energia, mas cujo processo de transferência é mais lento, né? A Diksha, quando você recebe a Diksha de alguém que está desperto, você tem forte chance de encontrar o seu despertar também. Assim como a One's Meditation, mesmo online, que eu nunca deixo de oferecer aqui no final, né? Já com essa intenção, né? A One's Meditation é uma Diksha especial dada pelos olhos. Nós somos 4 brasileiros que o fazem e a finalidade da One's Meditation é fazer com que o maior número possível de pessoas que estejam presentes diante do meditador despertem, né? Então é para isso que a gente faz tudo isso. Tá bom, Núbia? Oi, Letícia. Kruger. Como sair de um padrão negativo quando sabemos dessa face ruim e simplesmente não conseguimos fazer diferente? Aí você busca ajuda, viu, Letícia? Tá bom? Porque só o fato de você identificar que há um padrão e que este padrão está te atrapalhando, está te incomodando, está te limitando, né, já é um grande passo, né? Todos nós vivemos dentro de padrões. E os padrões, eles são repetitivos, eles são complexos e muitas vezes têm essa característica, né? Como, por exemplo, o vício no cigarro, né? Ou outros vícios, né? Então, o padrão, especialmente, ele faz parte de uma qualidade, uma característica da mente que é a compulsividade, né? O falar em estados desperto, né? Continuando aí mais um pouquinho na resposta à pergunta da Núbia, né? O estado de despertar, ele faz com que a sua mente deixe, né, de ser a movedora das suas ações. Então, uma das características da mente, para quem um dia vier fazer o curso, né, de iniciação em Diksha, que eu dou, por exemplo, eu falo bastante sobre isso, né? O estado de identificação com os processos da mente vão fazer com que você identifique o quanto ela é compulsiva e quanto ela se sustenta e se mantém, né, em primeiro plano, no poder, por meio de processos compulsivos. Por isso que a gente muitas vezes não consegue sair de uma história, não consegue sair de um hábito, porque o hábito, né, compulsivo, de uma mente compulsiva, ele é muito difícil de ser revertido, muito difícil de ser combatido, né? Precisa de muita força de vontade, precisa de muita disciplina, né, para você alterar alguma coisa assim. Quando você se encaminha para estados mais elevados de consciência, isso vai se dando de uma forma mais fácil, né? Seja lá qual for o hábito, seja qual for a compulsão, seja qual for o padrão repetitivo que acontece na sua vida, ele vai perdendo poder, né? Muitas vezes ele ainda está ali, mas, né, ele já não faz você agir contra a sua vontade, né? Toda pessoa que tem algum vício, né, pode ser em álcool, pode ser em qualquer droga, pode ser do cigarro, pode ser em sexo, qualquer coisa que você gostaria de não estar fazendo, mas faz, né, de comer, o hábito, né, o padrão, ele está ali, e esse sentimento de impotência também está presente. Puxa, né, todo dia 1º de janeiro eu prometo para mim que eu não vou mais fazer isso, né? Mas lá já no final de janeiro já estou fazendo de novo, né? Não deu nem 30 dias. Aí no ano que vem, de novo, 1º de janeiro, você promete a mesma coisa outra vez, né? Então é muito difícil a gente sair disso sozinha, né? É mais fácil quando a gente está trabalhando de uma forma bem determinada na busca de uma saída para isso. Tá bom, Letícia? Com ajuda, pedindo ajuda. Oi, Mariana Heim. Observando também essa semana sobre vazio e relações, cheguei numa meditação ao vazio, que sinto de saudade do meu pai, que faleceu quando eu tinha 11 anos.
Senti um conforto por lembrar disso. Mais lembranças minhas de criança vieram e sinto que me preencheram. Seria um caminho para curar meus relacionamentos? Provavelmente, viu, Mariana? Com certeza. Tá? Com certeza. Tendência nossa, como eu já mencionei aqui hoje, né, é buscar o preenchimento do sentimento de vazio. Normalmente a gente faz isso com gente. Né? A gente vai atrás de gente que possa nos dar isso que nos falta, né? Ou que nos faltou numa fase importante. Né? 11 anos é uma fase importante, uma pré-adolescência. Você ainda não é adolescente, adulta, você ainda é criança e o pai é importante, né? Tem uma presença forte. E o sentimento de perder o pai nessa idade, ele é bem marcante, né? Porque não está na hora de você estar sem pai, né? E ainda precisa dele, no entanto ele não está mais ali. Aí começa o processo de substituição. Né? Muitas vezes ele se dá ao longo de toda a vida, né? Sempre na busca de uma figura masculina, falando aqui agora já de uma forma mais psicológica, né? De uma figura masculina que substitua o seu pai. Né? Você vai naturalmente se sentir mais atraída por pessoas que possam lhe dar isso que você esperava ou precisava receber do seu pai e que você não pôde continuar a receber. Né? Essa é uma forma mais terapêutica de olhar. A outra forma de também lidar com isso, Mariana, é lembrar que mesmo a perda de um pai aos 11 anos não se dá ao acaso. Né? Isso faz parte do seu karma, faz parte dos desafios que você escolheu viver nessa vida. Né? Estar com uma família, ser filha de um pai que não iria te acompanhar ao longo da vida até a fase adulta ou mais. Né? Então, o teu desafio é encontrar a cura desse sentimento de formas diferentes na sua vida, sem esperar que alguém substitua, né? Porque é instintivo, né, que você vai em busca de alguém que te dê algo que lhe faltou, especialmente quando você é criança ainda, né? Criança não tem como elaborar tudo isso, ela simplesmente quer o que ela tinha e não tem mais, né? E agora, né? Então, mesmo numa separação dos pais é comum, né? Uma família que os pais se separam, né? E o pai vai, a criança fica com o pai, fica com a mãe, aquela coisa toda, né? Esse sentimento também tende a acontecer, né? O sentimento de precisar repor algo, né? Vida afora. Então, muitas vezes você vai se submeter até a ganhar menos um trabalho, mas ali tem alguém que te dá isso que te falta, né? Um chefe, um parceiro, né? E assim a gente vai, muitas vezes, tomando decisões na vida, sempre na busca de preencher esse sentimento, né? Esse é um desafio. O desafio é, é encontrar esse preenchimento, mas não por meio de pessoas. Né? Aí a coisa começa, aí você vai encontrando a liberdade, porque você não precisa mais tanto que alguém cumpra as suas expectativas, né? Que nunca podem ser cumpridas, né, Mariana? Você deve saber disso. Né? Os relacionamentos tendem a chegar num ponto em que aquele ou aquela pessoa que estava te dando o que né, não está mais afim de dar para você o que ela vinha te dando há tanto tempo. Né? E aí vem o sentimento de novo de perda, né? Que é muito semelhante provavelmente ao que você sentiu aos 11 anos de idade. Eu estou fazendo algumas suposições aqui, tá bom? Tomei a liberdade, tá bem, Mariana? Sem querer entrar aí na sua individualidade, né? Estou falando genericamente. Então são possibilidades, tá bom? Oi, Viviane Marques. Caro Setu, o que você diria sobre uma pessoa que convive bem com seus filhos e família, porém não consegue ter contato nem falar sobre seus sentimentos? Assim como quase uma esquizofrenia? Esquizofrenia é outra coisa, viu, Viviane? Esquizofrenia, a pessoa, de fato, ela se fecha num outro universo. Né? Nem sempre é fácil uma pessoa falar dos seus sentimentos. Isso também é um pouco
cultural às vezes, né? Dentro de certas culturas, né, se você é filha de portugueses, se você é filha de italianos, né, você tende a expressar o que você sente, demonstrar o que você sente de uma forma mais aberta, mais extroverta, né? Em algumas culturas isso não é aceitável, né? Como por exemplo entre os japoneses, né? E também, né, as culturas europeias, que nem os alemães, né? O alemão não mostra, né, não demonstra o que sente, né? E suíços, né? São culturas onde mostrar ou demonstrar o que você sente não é bem visto, né? As pessoas são muito controladas, são muito reprimidas, né? São muito contidas, nem por isso elas são esquizofrênicas, né? É uma coisa cultural, é assim que é dentro desse universo que elas nasceram, né? No Brasil a gente convive com uma mistura de culturas muito grandes, né? Então tem o italiano que fala tudo o que pensa, expressa tudo o que sente o tempo todo, né? Tem o japonês que está sempre ali, quietinho, né? Sem mostrar muito, né? Nada, né? Assim como os europeus. E, enfim, aí tem os inúmeros povos com os quais e as culturas diferentes que a gente convive. Então tem esse aspecto, né? Nem sempre a pessoa, às vezes a gente espera muito que a pessoa expresse algo, porque a gente expressa um monte e o outro não retorna com a mesma intensidade, não expressa da mesma forma, né? E é normal, é comum que isso aconteça, né? Na vida de casal, quando você se envolve com uma pessoa que é assim, ou se você é assim, né? Isso já foi, vamos dizer assim, isso não foi descoberto depois, né? Possivelmente numa relação a dois dessa natureza, houve uma atração também justamente por causa disso, né? Aquela pessoa que é muito fechada, muito em si mesmada, tende a sentir atração por uma pessoa mais extrovertida, né? Duas pessoas muito fechadas, introvertidas, não dão liga facilmente, né? Então, geralmente, uma precisa da outra. E outra pessoa que é muito extrovertida, muito falante, expressa o que sente e o que pensa o tempo todo, tende a buscar equilíbrio nessa característica com uma pessoa que é mais silenciosa, mais introvertida, né? A gente busca esse equilíbrio nas relações e sentimos atração por pessoa ou por pessoas que são muito diferentes da gente, justamente para que ocorra esse equilíbrio, né? Os dois lados precisam encontrar esse equilíbrio. Claro que eu estou falando de uma forma mais absoluta, né? Tudo é relativo, né? Mas esquizofrenia é outra coisa. Esquizofrenia, a pessoa que é esquizofrênica, ela de fato se isola do mundo, ela não estaria se relacionando com filhos nem com ninguém, né? E estaria vivendo isolada num universo paralelo ao qual você não teria acesso, né? Se essa pessoa que você está falando, né, é esquizofrênica, você tem que compreender que ela é esquizofrênica, né? E aí ela precisa ser tratada, medicada. A esquizofrenia não tem cura, né? Mas tem tratamento no sentido da pessoa, né, dependendo do grau de esquizofrenia, que a pessoa algumas não podem ter convívio social, né? Conheço gente assim. Conheço gente que tem convívio social, mas tem que ficar isolada e, né, tem uma vez por mês, duas vezes por mês, sai lá da onde está e convive um pouco com a família, depois volta, né? Mas não é uma pessoa que está pronta para ir para o mundo. Então existem vários níveis de esquizofrenia e eu não sou especialista nisso, né? Mas uma pessoa que não expressa o que sente não é necessariamente uma pessoa esquizofrênica, tá bom? Ela tem os motivos para agir assim e ela não consegue também ser diferente. E ela não vai responder bem também se ela for pressionada a expressar os seus sentimentos, tá bom? Ela vai se sentir bem mal se ela for pressionada a expressar, né, algo que ela prefere resguardar dentro da intimidade dela. Se você não consegue conviver com uma pessoa assim, né, muitas vezes você vai ter que procurar uma outra forma de relacionamento, né? Porque essa coisa da troca ela é importante no afeto, né, na expressão. E nem sempre a gente sabe ou consegue conviver com uma pessoa que não expressa algo, né? Então, esse é seu desafio, tá bem? Oi, Avrum. Existe diferença entre hábito e vício? Existe, existe.
O hábito, ele é saudável, né? Ele não necessariamente ele faz parte de uma rotina. Você pode ter o hábito de fazer yoga todas as manhãs, né? Como parte de uma disciplina. Né? O dia que você não faz, fica faltando alguma coisa, né? Ou, enfim, nadar aí 2.000 metros, né? Ou fazer uma caminhada, ou pedalar, ou fazer uma meditação, ou de comer certas coisas, né? Então, hábitos, né? Não são necessariamente negativos, né? Tem hábitos saudáveis, né? Você faz uma coisa que o dia que você não faz você, né, sente falta, mas é uma coisa boa, né? Pode ser qualquer coisa, né? E obviamente que o hábito não te obriga, né? Você tem o hábito, mas se você eventualmente não puder fazer o que você costuma fazer, você não vai morrer por causa disso, né? Você vai lamentar. Puxa, que pena, né? Estou sentindo falta disso que eu faço habitualmente e não estou podendo fazer. Já o vício não, o vício ele te domina. Então não é algo que você controla, o vício controla você. Então tanto faz o vício físico, né? Vício químico, o vício que seja, né? Se você fica sem aquilo, né? De fato você entra num processo quase alucinante, né? De síndrome de abstinência, né? Onde você tem reações físicas e psicológicas muito difíceis, né? Então a pessoa que é viciada, né, ela não consegue ficar sem o que for, né? O álcool, o cigarro, ou a droga que seja, né? Entre outros. Existem muitos vícios, né? Existem esses vícios físicos, né, que o corpo rapidamente cria uma dependência química, ou seja, o corpo precisa daquela substância química para se manter em equilíbrio. Né? Sem a substância, a pessoa começa a suar frio, tremer, né, se contorcer, sentir dores. Né? Por isso que é tão difícil uma pessoa se livrar de um vício químico por conta própria. Ela precisa de tratamento, né? De uma forma bem específica. Então, ela não consegue, raramente uma pessoa consegue fazer isso sozinha, né? Se liberar de um vício assim que, que tenha dependência química muito forte. Aí tem, obviamente, os vícios de dependência psicológica, né? Ou vício de coisas mais leves, né? Eu conheci gente viciada em leite, eu conheci gente viciada em Coca-Cola, né? Conheci gente viciada em chocolate, viciada mesmo, né? Não pode ficar sem. Então, tem gente viciada em sexo, né? Então, tem aí lugares onde isso é tratado, aqui em São Paulo tem, né? Pessoas que né, criaram meios de cura, né, para vícios psicológicos e vícios de dependência química. Mas o vício ele é mais forte, a pessoa sozinha não consegue viver sem aquilo. Né? Diferente do hábito. Né? O hábito ele pode ser negativo também, por que não? Mas é diferente, o hábito não te domina. Né? É algo que você faz habitualmente. Né? Essa é a diferença que eu vejo assim mais significativa. Tá bom, Valdo? Oi, Leila. Despertar é um processo ou acontece uma vez? Quando fazemos o curso de iniciação, temos um pequeno despertar ou apenas iniciamos no caminho do despertar total? Então, o despertar, ele não acontece no curso de iniciação, viu, Leila? O despertar, ele acontece nos cursos lá na One's University, lá na Índia, tá? O curso de iniciação com mudadora de Diksha não é um curso formatado para fazer você despertar, mas é um curso que vai ajudar você a se encaminhar para isso, né? Porque você vai se tornar doadora de Diksha, você vai entrar em contato com essa energia, você vai passar pelos processos de expansão de consciência que a Diksha traz, né? E junto com outros processos que você vai, né, podendo participar na medida que você se interessar, pode ser que você tenha um despertar. O despertar é um processo espontâneo. Na verdade, o despertar ele é algo que lhe é dado. É uma graça que é dada pelo divino a você. Você não pode
ir lá buscar o despertar. Você não pode fazer alguma coisa para despertar, né? Ele vai acontecer a você e ele é gradual. Então você tem um despertar num determinado nível, dependendo da bagagem que você já tenha, e depois esse despertar, o processo de despertar, ele vai continuamente, à medida que você se move, ele vai se tornando mais profundo, tá bom? Então, por exemplo, cada vez que a gente vai à Índia, para quem já foi, já passou pelo processo lá, nós recebemos um novo nível de despertar, né? Então, meu despertar aconteceu em 2012, num determinado nível, em outubro de 2012. Eu estava aqui no Brasil, fui comunicado, né? Logo, 3, 4 meses depois, eu fui para a Índia, né? Eu fui declarado desperto em outubro de 2012, aqui no Brasil. Me comunicaram isso lá da Índia. Quando eu fui para a Índia, depois em dezembro, 21 do 12 do 12, né? Fui para lá, era uma data muito importante. Aí eu passei de novo o processo de um mês lá, um deepening, como era chamado. E me foi dado um novo nível de despertar. Aí voltei alguns meses depois, me foi dado outro nível de despertar. E assim, né, cada vez que eu vou para lá, o despertar ele vai se aprofundando, um novo grau me é revelado, né? E é assim que acontece dentro do universo da Oneness, viu? O curso Despertar da Unidade não foi concebido para você despertar. Ele tem esse nome, mas ele é um início para você iniciar a sua jornada. Tá bem? Ninguém, quando sai iniciar o Kundador de Diksha, sai desperto. Tá bom? Não é essa a finalidade do curso e não é isso que acontece. Não é isso que acontece. Mas você pode despertar numa Oneness Meditation. Você pode despertar numa sessão de Diksha, onde você recebe uma Diksha de alguém que está desperto, sem que você se dê conta, de repente alguma coisa aconteceu, né? Tá bom, gente? Eu preciso fechar o encontro. Vera Lúcia, eu vou pedir para você recolocar a sua pergunta semana que vem, tá bom? Já faz um tempinho que você colocou, mas já tinha passado das 11 também. Então, eu não tenho mais tempo de estar respondendo aqui, eu vou me preparar para a Oneness Meditation. Por favor, participem dela, né? Ela é parte aqui do encontro, porque a Diksha que é transmitida tem tudo a ver com o que a gente está conversando aqui e, obviamente, vai facilitar, sim, o despertar de todos que estão aqui presentes. Tá bom? Namastê, gratidão pelas perguntas. A gente se vê dentro de 5 minutos.